Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série Técnico em Mineração, Fundamentos, Teoria e Prática. Chegamos na aula número 48, estamos tratando de um assunto de grande valor para você, profissional da mineração, principalmente técnicas, que é a topografia. E nessa aula nós vamos falar sobre curvas de nível. Então, vamos lá entender o que vem a ser curva de nível e por que a importância desse conhecimento. O conceito de curva de nível é o seguinte: curva de nível nada mais é do que uma forma de representação do relevo a partir de linhas imaginárias que unem pontos de igual altura ou cota no terreno. Então, você tem a cota ou altitude, grave bem isso. Essas linhas são imaginárias e elas unem pontos de igual altura no terreno e equidistantes entre si, representados em uma planta, carta ou mapa. Então, pode ver as figuras aí. Na figura à esquerda aí, a representação do relevo de uma determinada região. E a figura abaixo à direita, nós temos o quê? A representação desse relevo em planta. Tá? Então, continuando, nós temos o quê? Por que é curva? Então, ela é chamada de curva, pois normalmente os terrenos naturais tendem a ter uma certa curvatura, devido que ao desgaste natural erosivo do terreno, não possuindo arestas cuja projeção ortométrica resulta numa curva. Tá? Se eu for fazer uma curva de nível de uma pirâmide, ela vai ter aresta e tudo, mas nós estamos falando de quê? Em terreno, nós estamos falando em profissionais que trabalham na mineração. Eu preciso entender e ter isso em mente aí, para na hora que bater o olhão lá numa planta, lá já saber, ó, aquilo ali é um morro, aquilo é um vale, aquilo é isso, aquilo, e nós vamos estar vendo isso aí. Então é muito importante o que é esse conhecimento. Né? É, como eu falei com vocês, essa série aí de topografia, eu não vou ensinar, né, como se calcula, como se monta o aparelho, como se nivela o aparelho, tá? Mas eu vou te ensinar o quê? As noções que você, como técnica ou técnico, tem que conhecer para desempenhar muito bem o seu papel na mineração. Tá? Para fazer esse serviço de levantamento, tal, você tem o topógrafo. Existem boas escolas de topografia, agrimensura aí no Brasil, tá? E nós vamos ter o quê? A nossa função de técnica ou técnico de mineração, que é conhecer isso. Ah, cara, mas na empresa nossa não tem que isso, que aquilo. Você pode vir a fazer o levantamento topográfico. Basta o quê? Se aprofundar um pouco mais, buscar uma escola que capacite e certifique, tá? E aí você pode desenvolver. Isso aí está dentro das atribuições do técnico de mineração. Então, entendeu? O que é equidistância? Equidistância, tá? Simbolizada aí por aqui, da curva dele, é o nome dado à distância vertical, tá? Aqui de curvas. Então, curvas são cotas, são altitude. Então, a distância vertical constante entre as linhas imaginárias formadoras das curvas de nível. Então, parte o que é da hipótese que no terreno passam planos horizontais, como esse da figura aí, ó, em azul aí, equidistantes entre si e que, ao tocarem o terreno, geram linhas de contato com a superfície. Então, essas projeções ortogonais, essas linhas, dão origem ao quê? A curva de nível. Então, nós temos aí um exemplo, tá, de uma representação gráfica onde as curvas têm uma equidistância de quê? De 5 metros. Agora vamos ver o quê? A escala versus equidistância. Então, cara, mas eu não entendo nada de escala.
a próxima aula nós vamos falar sobre escala. Então, se você não entende nada, não perca a próxima aula. Assista essa aula até o final, porque é muito importante o que vem pela frente aí. E na próxima aula nós vamos falar sobre escala. Mas para você já ter uma ideia e um conhecimento, numa escala de 1:500 ou 1:1000, eu posso ter uma equidistância de 1 metro. De 1:2000, essa equidistância já teria que ser de 2 metros. De 1:5000, 5 metros. E de 1:10.000, 10 metros. Isso porque, na hora que a gente estiver trabalhando com a escala, vocês vão ver. Se você tiver uma equidistância muito grande, numa escala pequena, você vai deixar de representar uma quantidade enorme de pontos aí. Mas isso é assunto para os próximos slides. Então, agora, a equidistância versus a representação no terreno. Então, eu tenho relevo e, à medida que eu faço o levantamento topográfico, eu vou fazer o quê? Representação desse desenho do terreno. Então, quanto menor for a equidistância, melhor será representado o relevo. Pode ver isso aí nessa figura à direita, é bem claro isso aí. Tá? Então, utilizando-se uma equidistância de 100 metros, que é a figura da esquerda, algum detalhe do relevo não será representado pelas curvas de nível, ao passo que no mesmo relevo, utilizando-se uma equidistância de 50 metros, será permitido uma melhor representação deste relevo através de curvas. Meus amigos, é muito importante aí quando você contratar uma empresa para fazer tudo, analise se o trabalho está bem feito, porque muitas vezes você precisa de detalhes do relevo. Tá? Eu vou fazer um levantamento para marcação de furos aí. Eu preciso desenhar a curva de nível? Não, eu preciso desenhar as cotas lá. Mas se o terreno, vamos supor, é o primeiro furo que eu vou dar, é uma abertura, tá? Então eu preciso ter o quê? Uma confiança de que o que está na planta ali realmente representa o que está no campo, para mim não sair fazendo besteira por aí afora. E um outro detalhe muito interessante, curva. O negócio é curva, tá? Característica dela. Então, as curvas de nível em terrenos naturais são isentas de curva brusca. Se eu só posso te entregar uma planta lá com curva brusca ou ângulos vivos, conforme vocês estão vendo aí nessa figura, está errado. Por quê? Essas curvas têm que ter uma forma suave. Então, vocês podem ver aí, na esquerda você tem uma curva normal, suave, no meio já uma curva brusca, que é muito difícil o terreno fazer isso, a não ser um levantamento tá, de um corte de estrada. Tá, pode ocorrer, mas você faz um levantamento topográfico com a área aí, isso não é muito comum, não. Alguns casos pode ocorrer. Agora, esse caso da direita aí, ó, é um levantamento correto. Há um outro detalhe aí. Eu já vi, já peguei plantas em empresas que eu trabalhei lá, e quando eu fui olhar lá, tem a curva de nível cruzando uma sobre a outra. Meu amigo, se você vê isso lá, ó, pode dispensar o topógrafo. Porque curvas de nível não se cruzam. Não se cruzam. E nem desaparece assim instantaneamente. Ela vem lá numa determinada área, de repente ela some. Oh, é mágica. Não existe isso. Então, curva de nível jamais se encontram, pois as linhas imaginárias possuem o quê? Altitudes diferentes. Portanto, jamais irão se cruzar ou se encontrar, pois não existe um mesmo ponto com duas altitudes distintas. Um exemplo que eu posso dar para você, para te entender, é você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não tem como, você não consegue. E mesma coisa, um ponto topográfico, ele não pode ter duas cotas. Se tiver, uma está certa, a outra está errada. Vamos entender um outro detalhe aqui.
Aí eu quero que você preste muita atenção, tá? Garoto e garota da mineração. Muita atenção nisso aí. Então, vendo essas linhas aí, essas curvas de nível, nós temos 3 pontos definidos nessas curvas de nível. Isso aqui é trabalho de técnica, tá? Porque você vai muitas vezes ter que marcar uma rampa, ou ter que determinar uma rampa. Então você vai olhar na planta, vai falar, ó, eu preciso passar por aqui. Quem vai lá no campo marcar depois, piquetar e pôr estaca de corte, aterro, é a topografia, mas você, como profissional técnico, você tem que saber isso e definir, ó, eu quero que passe aqui. Então, preste atenção, nós temos aí 5 curvas, tá? Numa cota de 96 a 100 metros. Então, muita atenção nisso aqui agora. Quanto mais afastado uma curva da outra, significa que o relevo é mais plano. E quanto mais juntas elas estiverem, mais íngreme ou mais acentuado é o relevo, é a inclinação desse relevo. Então aí você vai fazer uma estrada, eu vou deixar aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, no cantinho lá, para vocês verem, tá? Onde eu falo sobre rampas na mineração, uma outra série aí, que é escavação carga e transporte, e a importância de saber isso aí na hora de determinar uma rampa. Então, nesse exemplo aí, nós temos o quê? Distância vertical em AB, ou seja, do ponto A ao ponto B, ela é a mesma de BC. Mas o BC aí é maior. Estamos falando de distância vertical. A distância vertical do ponto A ao ponto B, traçada nesse desenho, é 2 metros. Da mesma forma, a distância vertical do ponto B ao ponto B, traçado nesse desenho, é 2 metros. Nós não estamos falando aqui de distância horizontal. Curva de nível, você tem que atentar o quê? Para a distância vertical. E continuando, nós temos aí um exemplo aí, o quê? Pela fórmula da declividade, que é declividade, ou seja, ela é dada em porcentagem, você precisa saber a porcentagem de rampa, onde seus caminhões vão trafegar ou não, você tem que a distância vertical vezes 100 dividido pela distância horizontal. Então, vamos ver naquele caso AB, onde nós temos o quê? 2 metros de altitude, diferença de nível, vezes 100 dividido por 100 metros, que é a distância horizontal entre o ponto A e o ponto B, eu vou ter ali uma inclinação, uma declividade de 2%. Ao passo que de B a C, que também tem 2 metros de diferença de nível, vezes 100 dividido por 300 metros, que é a distância horizontal, eu vou ter uma declividade de 0,67%. Isso é inadmissível que uma técnica ou um técnico de mineração não saiba. Porque você precisa desse conhecimento, principalmente na hora que você solicitar a abertura de rampas, você tem que analisar na planta o melhor local para você colocar. Depois você vai pedir para a topografia, vai lá e marca. Agora, se você não souber interpretar uma planta topográfica, interpretar curva de níveis, saber como é que se calcula isso, meu amigo, cuidado, pode perder o emprego. Aí está um perfil, tá? Vou traçar um perfil, nós vamos ver no decorrer dessa série nossa aí, como é que se traça um perfil de curvas de nível, tá? E seja ela equidistante, 1 e 5, vocês vão aprender. Eu vou ensinar a vocês isso aí, traçar um perfil, você pegar uma curva de nível lá e traçar um perfil. Mas, pegando esse exemplo que nós demos, vejam vocês, os primeiros 100 metros eu tenho um declive de 2%. Os 300 metros restantes eu tenho um declive
de 0,67% de ramo. Então, para análise do seu trabalho, tá? De dimensionamento de frota, distância, não vou nem falar de MT, mas controle de tempo, melhorar o tempo de trabalho dos equipamentos de transporte, tudo isso passa pela mão do técnico. E para isso, ele precisa ter um conhecimento apurado para poder dar respostas imediatas e também crescer profissionalmente. Um outro exemplo aí que eu vou dar para vocês, isso aí eu já falei anteriormente, no slide anterior, curva de nível jamais se interrompe, ou seja, ela não surge do nada e termina aleatoriamente. Curva de nível não é OVNI. Começa num lugar, tem que terminar em algum lugar. E normalmente ela termina fechando o ciclo. O que pode ocorrer, como nós estamos vendo nesse desenho, é o seguinte, que a continuidade dessas curvas de nível está numa outra planta. Não está nessa. O que nos interessa aí, né, é isso aí. Então, essas linhas pretas aí, cara, terminou ali na margem do papel. Não terminou, ela vai continuar. Se você continuar o levantamento, fizer uma outra carta, uma outra planta, ela vai continuar lá. Agora, essas linhas vermelhas aí é que eu quero alertar vocês, ó. A curva surgiu do nada lá e terminou no nada. Então, isso é uma coisa que não pode ocorrer, né, de forma alguma. Se tiver isso no seu trabalho, na sua planta, pode pedir uma revisão porque tem alguma coisa errada. Um outro detalhe, você tem que saber analisar curvas pelo seguinte: os dois desenhos aí são idênticos. Se eu tirar as fotos aí, perguntar para vocês o que é elevação, o que é depressão, cara, não tem jeito, e não tem mesmo, porque os desenhos são idênticos. Mas a partir da hora que eu sei olhar um desenho e pelas cotas visualizar o relevo, eu sei que um é elevação e o outro é depressão. Então, no relevo pode existir curva de nível apresentando características bastante similares, que são o quê? Elevação e depressão. Na elevação, que é a foto à esquerda, as curvas de nível externas apresentam menor altura, ou seja, uma cota menor, uma altitude menor. A escrita externas aí, ó, é internas, tá? Na depressão já é o contrário. As curvas externas apresentam altura, ou seja, cota e altitude, superior às internas. Então, se eu vejo lá, exemplo aí, ó, cota 90, depois a próxima curva 95, a próxima 100, né? Eu sei que isso aí é o quê? É uma depressão. Pode ser um vale, pode ser qualquer coisa. Ao passo que, quando eu vejo o contrário ali, a cota 100, 95 e 90, e a 90 é a externa, eu sei que o que é? Eu tenho ali uma elevação. Outro detalhe muito importante, você observa isso claramente nas plantas topográficas, que é relativo ao quê? Aos traços das curvas de nível. Tá? Então, as curvas de nível, conforme a espessura de seus traços, são classificadas em curvas mestras e intermediárias ou comuns. As curvas mestras são curvas geralmente múltiplas de 2, 5 ou 10 metros, representado o quê? Por traços mais grossos, são utilizadas para facilitar a visualização. Entre uma curva mestra e outra, nós vamos ter o quê? Mais 4 curvas intermediárias, que são representadas por traços mais fracos, preferencialmente não cotadas. Cara, mas se cotar fica melhor. Dependendo da planta, fica uma bagunça que ninguém consegue entender. Então, via de regra, as cotas vão o quê? Nas linhas mestras, ou seja, nas linhas mais grossas, tá? Com traço mais grosso. E o que são pontos e linhas notáveis nas curvas de nível? Tá? As curvas de nível são compostas por alvéolos, divisor de água, garganta,
contraforte, entre várias outras coisas. Os talvegs são linhas de recolhimento de água nas curvas de nível. Está ficando confuso esse negócio, está ficando complicado. Tá, não, né? Imagina você, essa planta aí agora, a sua mina lá, que você tem lá um encontro de duas elevações aqui, ó. Ó, fazendo isso, formato. Aí é um talveg. Então, para se encontrar um talveg numa planta, carta ou mapa, é só verificar as curvas de menor cota apontando para as curvas de maior cota. Assim, desce um talveg. Pode-se também verificá-los em gargantas, onde nascem a partir delas mesmas. Entendi nada. Então, veja a foto aí que você vai entender muito bem. Olha, você tem aí, ó, um talveg e o sentido de escoamento da água. A curva está apontando para lá e a água corre para cá. Dá uma olhadinha na cota aí das linhas aí, ó, 96, 97, 98, 99. A água desce o quê? Ó, abaixo. Entendido? Divisor de água são o quê? Linhas que dividem o sentido de escoamento da água, delimitando as bacias. E para você encontrar isso na planta aí, deve procurar o quê? As elevações, garganta e curvas, onde as cotas de valor maior apontam para curvas de cotas menores valor. Minha amiga profissional de mineração e meu amigo, eu vou dizer para vocês, tá? Na playlist lá de escavação, carga e transporte, eu comento muitas coisas importantes, tá? E tem a ver com isso aí. E uma delas é o seguinte: você não vai ter tempo seco na sua mina o ano inteiro. Existe o período chuvoso. E no período chuvoso, eu sempre presenciei que é aquele corre-corre desesperado, porque a drenagem não está funcionando, a água está invadindo a estrada, a água está acabando com isso, está aqui. Por quê? Porque você não teve o bom senso de, no período de seca, dar uma estudada na topografia da mina e prepará-la para o período chuvoso. Então, é o famoso correr para apagar fogo, em vez de prevenir o incêndio. Agora que você está vendo isso aí, estou vendo a experiência aqui de 45 anos de mineração, muda a sua postura e começa o seguinte: drenagens, tá? Cursos d'água. Eu trabalho eles no período seco para ter produtividade no período de chuva. Se eu não fizer isso na seca, pode saber que na chuva eu estou ferrado. Vai parar a produção, vai atolar caminhão, vai ter água invadindo estrada, vai ter tudo. Aí você fica desesperado, correndo, igual doido para tentar resolver aquilo tudo. Se tivesse perdido um tempinho, que não é perda de tempo, se tivesse feito um trabalho técnico anterior, observado e tal, isso aqui, ó, vai correr para cá. E ela vai entrar na mina. E ela vai ver isso. Para isso existe a topografia para te auxiliar, né? Topografia não é só para marcar terra, lote, fazenda, não. A topografia na mineração, ela é importantíssima. Mas a minha empresa ela é pequenininha, ela não tem um topógrafo, tem nada. Tudo bem, meu amigo, contrata uma empresa para ir lá fazer o levantamento e pronto. Você não precisa ter ele lá todo dia, lá, sentado numa sala lá sem fazer nada. Você precisa o quê? Do trabalho que ele vai te apresentar para você executar o seu. Então, topógrafo, ele é importantíssimo. E tem muito tempo de mineração que eu conheço que deixou o quê? A mineração para se dedicar à topografia pela importância dela. Agora vamos ver aí o que é uma garganta. Não é esse negócio aqui da gente ficar falando, não. Você olha na planta, bacana, tá vendo a água descendo para dois lados aí, em 2 centímetros.
Então, se você sabe analisar uma planta topográfica, você não precisa esperar chover para ver que lá que a água vai correr, vai te ferrar, não. Você já vê isso aí, você já vê isso aí, prepara o terreno no período de seca para receber as águas da chuva, que são sempre muito bem-vindas. Pensa bem, meu amigo. Trabalho técnico. Você aprende isso na escola. Não aprender na escola, eu estou aqui para te ensinar. Busca crescimento profissional com conhecimento técnico. Não é crescer profissionalmente bajulando o chefe bar, puxando saco de outro, não. Porque uma hora um puxa seu tapete. E para ver se vocês entenderam bem isso que eu falei, eu queria pedir a vocês, deixa nos comentários aí uma resposta de qualquer uma dessas questões que estão aí. Ó. Não precisa ser as três, não. Responda uma. Põe nos comentários. Quero ver se vocês estão realmente assistindo às aulas, interessando, participando. Por favor, compartilhe esse canal aí. Tem muito profissional aí que precisa de um pouco mais de conhecimento. E esse canal está aqui para ajudar. Todo esse trabalho aí, eu estou baseando ele em duas literaturas aí que eu escolhi, achei as melhores. Uma delas é o curso de topografia de Lelis Espartel. Isso aí é antigo e até hoje ele é atual. Tá certo que os equipamentos que ele mostra na primeira edição, na segunda, já não são mais os mesmos. Hoje eu tenho equipamento de topografia completamente diferente daquilo que eu via há 20, 30 anos atrás. Mas os conceitos que são fundamentais são atuais. E o outro é a apostila de topografia geral. Desculpa a cachorrada na rua aí, mas não tem como parar ele. É a apostila de topografia geral do José Machado, Fernando Cartacho e Júlio da Silva. E por aqui, meus amigos, chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre escalas. Eu aguardo vocês lá. Não se esqueça, compartilhe com a sua amiga que está querendo fazer mineração. Compartilhe com a sua amiga que já está estudando mineração. Compartilhe com pessoas que você conhece que possam ter interesse nisso. E você também, meu amigo. Compartilhe com seus colegas nas suas redes sociais. Meu muito obrigado e até a próxima.